paz do Senhor, povo amado de Deus. Tudo bem com vocês? Comigo vai tudo bem, com a minha família também. Eu sou muito grata a Deus por mais essa oportunidade de estar aqui gravando esse vídeo para vocês. Que essa palavra chegue até o coração de cada um de vocês que está necessitando nesse momento. Que o Senhor vos abençoe em nome do Senhor Jesus, tá bom? O Senhor, Ele é maravilhoso, me escolheu para esse chamado, não tenho dúvida. O Senhor, Ele me confirmou, eu tive que orar, pagar o preço e Ele me confirmou. E em obediência a Deus é que eu estou aqui sempre. Quando Ele coloca uma palavra no meu coração, eu trago para vocês, porque eu tenho certeza que ninguém sairá deste vídeo aqui sem ouvir uma boa palavra e sem meditar nela, sem que o Senhor fale ao seu coração. Deus sabe suas formas de trabalhar e Ele sabe, né, a palavra certa para usar na vida de cada um que muitas das vezes, né, tá precisando ouvir essa palavra e não tá podendo sair de seus lares, doente em cima de uma cama, muitas das vezes, né, não tem condições de ir até uma igreja. Então esses vídeos aqui, eles chegam até você, porque o evangelho do reino precisa ser pregado não somente nas igrejas, não somente nas praças e nas ruas das cidades, mas também no meio da internet. Porque na internet tem tanta coisa ruim acontecendo, irmãos. Na internet tem tanta propaganda enganosa, tanta mentiraiada, tanto pecado, e a palavra do Senhor, ela tem que estar evangelizando essas vidas que estão perdidas diante do Senhor, praticando tudo quanto é tipo de maldade e iniquidade. Então, a internet tem as suas partes boas, e é dessas partes boas que nós devemos aproveitar, utilizar a internet, né, para o nosso crescimento espiritual. É claro que um vídeo como esse aqui não substitui você que serve a Deus e a igreja. Isso aqui apenas acrescenta nas nossas vidas, né? Eu sempre falo, gente, ouvir uma pregação, ouvir um testemunho, ouvir um canal que fala de Deus é sempre um acréscimo à nossa fé, né? Algo que vai falar conosco, que vai nos ensinar, mas precisamos firmar os nossos passos buscando o Senhor em sua casa, porque lá sentimos a sua real presença, ouvimos Ele falar conosco grandemente e nos alegramos com os irmãos. Então vocês que estão aqui nesse vídeo, não deixe de ir à casa do Senhor, busquem o Senhor. Se você ainda não é crente, aceite Jesus. Quando você ouvir a palavra, se arrependa, abra o teu coração para que o Senhor possa te tocar e assim você possa estar assim congregando também junto com os demais irmãos. Que nós possamos também então usar o meio de comunicação que nós temos acesso para propagar a palavra do Senhor, porque o evangelho tem que ser pregado no mundo todo. Aí sim virá o fim, como diz na palavra do Senhor. Amém, irmãos? E vamos estar abrindo a nossa Bíblia, vocês que quiserem acompanhar comigo aí, em Lucas capítulo 7, o versículo vai ser o de número 36 a seguir. E o títulozinho que está aqui na minha Bíblia diz assim: Jesus é ungido por uma pecadora. E diz assim a palavra do nosso maravilhoso Deus: convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus, a seus pés, chorando, e começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então lhe disse Jesus: Simão, tenho algo a lhe dizer. Dizer, mestre, disse ele: 2 homens devia a certo credor. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Nenhum dos dois tinha como lhe pagar. Por isso perdoou a dívida de ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou o perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo,
os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então, Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher: sua fé a salvou. Vá em paz. Meus amados irmãos, esse texto que acabamos de ler é um texto muito bom para a nossa reflexão, para a nossa meditação, né? Nesse texto cita aqui o fariseu Simão, o qual chamou Jesus para jantar com ele. E muitas das vezes, lendo a palavra do Senhor, a gente encontra textos no qual o Senhor Jesus ele repreende os fariseus, né? Os fariseus, eles costumavam dar mais valor às leis do que à voz de um profeta daquela época. E isso continuou quando Jesus veio, né? Eles viveram no meio de Jesus. Eles estavam sempre perto de Jesus ali quando Jesus estava ministrando. E esses fariseus sempre questionavam Jesus. Sempre eles queriam ser os melhores em tudo, né? Os sábios, os conhecedores. Mas eles eram chamados de hipócritas muitas vezes, né? Por causa das suas atitudes errôneas. Eles viviam a fazer o que era errado diante do Senhor. Viviam a praticar o mal, o pecado. Mas eles pregavam e cobravam dos outros o que eles mesmos não faziam. Eles não viviam de forma agradável ao Senhor e de forma obediente, mas era o que eles pregavam, né? Se fosse para apedrejar alguém em pecado, eles apedrejavam. Só que nos bastidores, Deus sabia que eles eram os piores dos pecadores. Não estou generalizando, porque muitas das vezes nem todos os fariseus eram assim, mas a maioria pecava, errava, era falho o tempo todo, mas só queria apedrejar o próximo. Mas quando se tratava dele e da sua família, estavam sempre certos, estavam sempre diante de Deus em espírito e em verdade. Mas não é bem assim. E nesse texto, meus amados irmãos, essa mulher chamada de pecadora, né, considerada uma pecadora, provavelmente porque se tratava de uma prostituta, né, se tratando de mulher e pecadora, a gente vai logo pensar que ela era prostituta. E essa mulher ali, né, soube que Jesus estava na casa desse fariseu e foi. Ninguém a convidou, ninguém a chamou. Mas ela foi porque ela queria ter um encontro com Jesus. Ela foi atrás de Jesus. Que lindo isso. Essa mulher, apesar de não ter sido chamada ali naquele lugar, mas ela se propôs a ir lá. Muitas das vezes correndo o risco de ser expulsa de lá, de não ser aceita, de a porta não ser aberta para ela entrar. Mas ela mesmo assim tentou. E ela conseguiu entrar nessa casa. E ela conseguiu derramar diante do Senhor Jesus suas lágrimas. Ela molhou os pés do Senhor com suas lágrimas, e lágrimas de arrependimento, porque ninguém procura Jesus, ninguém se joga aos pés de Jesus, chora nos pés de Jesus, se não houver arrependimento em seu coração. Ela estava verdadeiramente arrependida dos seus pecados. Ela sabia que Jesus podia mudar a história dela. Ela entendia que Jesus tinha poder para fazer algo por ela. Por isso ela procurou ele. E quando chegou diante do Senhor Jesus, a gente não lê aqui no texto dizendo que ela falou algo, mas diz que ela agiu. Ela teve uma atitude plausível diante de Jesus. Ela se derramou em lágrimas nos pés do Senhor. Beijou os pés do Senhor. Um sinal de humilhação, né? Ela se humilhou ali. Ela reconheceu que ela não era nada, mas ele era tão digno que ela beijava os seus pés. Isso aqui é lindo. Essa parte dessa mulher se derramando dessa forma, sem nada dizer, é lindo. Isso demonstra um verdadeiro sentimento de arrependimento dela. Ela sabia que esse Jesus poderia perdoá-la, poderia restaurá-la, poderia mudar a vida dela, transformar ela. É nesse ponto que eu quero chegar. Quando o pecador se arrepende verdadeiramente, há perdão de Deus para a vida dele. Mas é preciso se humilhar, é preciso se derramar, é preciso se prostrar diante do Senhor Jesus. Porque só Ele tem palavra de salvação para a tua vida. Amém? E essa mulher, ela entendeu isso. Ela não só se derramou em lágrimas, ela levou um frasco chamado de vaso de alabastro, ou uma botijazinha, né? Um vasinho para colocar ali o produto dentro. Era um recipiente naquela época muito bem feito, né? Muito bem selado, para poder não derramar o produto que haveria de ser colocado ali dentro, porque o perfume que ela levou era caro, era um produto de excelente qualidade, era o que ela tinha de mais valor. Um perfume que exalou muito bem as narinas do Senhor Jesus, e ele se agradou daquela atitude daquela mulher. Ela não tinha nada para oferecer, porque ela era uma mulher cheia de pecados,
mas ela ofereceu ao Senhor o que ela tinha de mais precioso, o que ela tinha de mais valor. E o Senhor, ele ama as pessoas que reconhecem, né, a grandeza do Senhor, ao ponto de se oferecer como um sacrifício vivo para ele, para ser usado em sua honra, em sua glória, em seu louvor. E essa mulher, ela fez isso, ela reconheceu o poder de Jesus e ela levou aquele produto que ela tinha de alta qualidade, o que ela tinha de melhor, aquela especiaria da época, e não teve pena de derramar para ungir o Senhor Jesus. E ela fez isso com o coração quebrantado diante de Jesus. E esse ato dela foi suficiente para o Senhor amar e perdoar aquela mulher. Mas, amados irmãos, enquanto Jesus estava ali se agradando daquela atitude tão linda daquela mulher, o fariseu que o convidou para jantar em sua casa dizia consigo mesmo: se ele soubesse quem ela é, uma pecadora, com certeza ele achava que se Jesus souber, ele não ia deixar que ela tocasse nele, que ela beijasse os seus pés, porque ela é impura, é uma mulher cheia de pecado, como se ele também não fosse pecador, porque todos nós somos pecadores. Mas esses fariseus sempre se achavam santos, sempre se achavam os melhores. Mas não é bem assim. O Senhor conhece o meu e o teu coração. E o Senhor vê o coração de cada um de nós. E ele viu daquele fariseu. Ele quis dizer que se Jesus soubesse, não permitiria que ela se aproximasse dele. Mas o Senhor veio para salvar aqueles que estavam perdidos. E essa mulher, com esse ato lindo, ela foi alcançada com a salvação do Senhor Jesus. E ele disse: 2 homens deviam um credor. Um devia mais e outro devia menos. Aqui a palavra diz que um devia 500 denários, né? E o outro devia 50. Olha a diferença de 50 para 500. Então, claro que quem devia mais ia ficar mais feliz, mais grato por ter sido perdoado daquela dívida por aquele senhor. Mas aquele homem perdoou os 2 por igual. Não importa quem deve mais e quem deve menos. Aí o Senhor Jesus pergunta para ele: você acha que quem vai amar mais esse senhor? Esse que perdoou a dívida? E ele responde: o que devia mais. Aquele homem que devia 500 foi perdoado, ia amar mais do que o que devia 50. Porque o que é 50? Era só 50 mesmo, né? Isso aí não é nada. Mas o que devia 500, com certeza ia ter mais gratidão, porque ia dizer: era muito dinheiro e eu não tinha como pagar e ele me perdoou. Então eu sou grato, eu nunca vou esquecer disso que ele fez por mim. E Jesus disse: pois bem, é por isso que Jesus, ele entra para dar entendimento a Simão, esse fariseu, a entender que quanto mais pecador, irmãos, quanto mais erros cometeu, mais se arrependeu, mais o Senhor, quando perdoar, será reconhecido, porque gratidão vai brotar no coração desse que se arrepende pelos muitos pecados que foi praticado durante seu tempo de cegueira espiritual na terra. Então o Senhor quis dizer: quanto mais você deve e você é perdoado, mais você tem amor por este que te perdoou. E é assim nas nossas vidas. Muitas vezes a gente olha a vida de uma pessoa que no mundo fazia tantas coisas terríveis, tantas coisas horrendas, tantas coisas que diante de Deus parece que não poderia haver perdão, mas para Deus tem perdão. Se existir um arrependimento sincero, irmãos, o Senhor perdoa. Não importa quanta maldade, quanta coisa ruim, quanto pecado o ser humano cometeu. Quando ele verdadeiramente se arrepende, o Senhor perdoa. E ele não vai ficar se lembrando dos teus pecados, não. A Bíblia diz que ele lança os pecados no lago do esquecimento. Então, que nós possamos entender isso aqui. Essa fala de Jesus foi para dar um entendimento para esse fariseu. Que quanto mais pecados a pessoa possuía, que quando o Senhor perdoava, essa pessoa nunca ia se esquecer. Ela nunca ia se desviar da presença do Senhor que perdoou. Ela sempre ia lembrar que o Senhor é importante na trajetória dela, na caminhada dela, porque mesmo não sendo merecedor, mesmo não sendo merecedora, ele perdoou. Então essa mulher ia agir com gratidão. Ela não ia fazer mais os mesmos erros que ela cometia antes de conhecer Jesus. Então o Senhor quis dizer isso. Então é desse jeito que o Senhor Jesus trabalha. Então quando o Senhor Jesus deu esse exemplo para Simão, e o Senhor falou para ele: você julgou bem. É desse jeito aí. É isso que eu queria que você entendesse. E aí, irmãos, ele citou: quando eu cheguei na tua casa, apesar de ter sido convidado para jantar, tu não me deste água para me lavar os pés. Mas a mulher, ela, além de molhar os pés do Senhor com as lágrimas de arrependimento, ainda secou com seus cabelos. Simão não saudou Jesus com um beijo quando ele chegou,
Mas essa mulher beijou os pés do Senhor Jesus. Irmãos, não é qualquer um que você vai chegar e beija os pés, não. Eu mesmo não me lembro de ter beijado os pés de ninguém, além dos meus filhos quando eram bebês, aquela coisa mais fofa, aqueles pezinhos mais fofinhos. E eu beijava o tempo todo e beijo o pé de bebê até hoje. Quando eu gosto da criança, eu beijo o pé. Eu acho a coisa mais gostosa o pezinho. Mas o pé de um adulto é difícil você beijar. Isso é um sinal de uma humilhação grande. Não é uma humilhação constrangedora, não. É uma humilhação de reconhecimento. Eu reconheço que o Senhor é tão poderoso, é tão merecedor, é tão grande, é tão soberano que eu beijo os teus pés. Isso aqui é uma atitude linda de humildade. E o Senhor Jesus muito se agradou dessa atitude daquela mulher, porque Simão nada fez quando ele chegou, não beijou, não lavou os seus pés, não ungiu a cabeça dele com óleo, e aquela mulher derramou aquele perfume nos pés do Senhor, trazido ali no vaso de alabastro. Então essa atitude dessa mulher é uma atitude que não pode passar despercebida. Que nós possamos sentir também o desejo, irmãos, de nos derramar na presença do Senhor, de dedicar o nosso melhor, o que nós temos de mais valioso para apresentar diante do Senhor, que nós possamos apresentar. Ele está esperando a tua e a minha atitude diante dele, nossa demonstração de gratidão, nossa demonstração de amor por ele, porque o que ele fez foi morrer na cruz para salvar a mim e a você. Isso é uma coisa que a gente nunca deve esquecer. Precisamos ser eternamente gratos ao Senhor por isso. E ele já estava aqui nesse tempo já para cumprir esse propósito. E todos que iam ao encontro do Senhor Jesus, todos que passavam no caminho de Jesus, jamais saía da mesma forma. Sempre tinha algo de bom acontecendo na vida dos que tinham encontro com o Senhor Jesus. E para essa mulher não foi diferente. Apesar do julgamento desse fariseu, Jesus mostrou para ele que o que importa é o arrependimento, é o coração sincero e entregue para adorar o Senhor Jesus. Isso aquela mulher fez. O jantar poderia estar delicioso, irmãos. Poderia ter sido um banquete preparado para Jesus. Até porque, naquela época, Jesus era muito conhecido, estava ficando famoso por causa das suas maravilhas e sinais. Então, todos queriam recebê-lo em casa. E foi o caso desse fariseu aqui, chamou Jesus para jantar. Mas ele não honrou Jesus como essa mulher honrou. Uma pecadora, como diz o fariseu. Mas ela honrou Jesus mais do que ele mesmo. Não adianta montar uma mesa bonita, uma mesa farta, se não tiver verdade nisso. Se não tiver sentimento de amor e gratidão nessa sua atitude, não vai adiantar de nada. O que importa é o sentimento que envolve todo o resto. Eu tô fazendo isso aqui por quê? É de inteiro coração? É com amor? É com carinho? É com verdade? Porque se não for, vai passar despercebido. Porque o Senhor Jesus não deixa passar desapercebido uma atitude como a dessa mulher honrosa. Mas uma atitude qualquer vai ser só uma atitude. Um momento qualquer. Mas no caso dessa mulher, ficou marcado na história dela. E esse fariseu, tomara que tenha aprendido a lição, né? Tomara que tenha compreendido onde Jesus queria chegar. E terminando de frisar aqui na mensagem final, ele disse para a mulher: perdoados são os teus muitos pecados. Meus irmãos, aqui diz claramente os seus muitos pecados. Essa mulher não tinha poucos pecados, não. Essa mulher, ela se arrependeu, Jesus perdoou. Então agora essa mulher, ela tem algo de bom para contar para as outras pessoas que ela viveu com Jesus. Ali é o testemunho dela. E quem que não ia ouvir essa história da boca dela mesma e ver que ela realmente dali para frente viveu de outra maneira, se arrependeu, começou a viver uma vida diferente diante do Senhor? Quem que não ia começar a olhar com bons olhos que Jesus verdadeiramente, ele transforma, como ele transformou essa mulher? Porque a partir daquele momento que ela saiu da presença do Senhor, ali ela foi uma nova criatura. Ela foi transformada pela palavra do Senhor Jesus. O interessante aqui, meus irmãos, não é aquilo que a mulher trouxe, mas é a intenção do coração dela, que era a intenção de honrar o Senhor com aquilo que ela possuía de melhor, porque o resto da vida dela não tinha nada de bom para falar. Ela não tinha nada para honrar o Senhor, não tinha um louvor, ela não tinha um testemunho, ela só tinha coisas ruins. Então ela ia dizer o quê? Ela derramou aquele perfume de adoração diante do Senhor Jesus, e ele recebeu e a perdoou. Mas o Senhor disse a ela: vá em paz, a tua fé te salvou. E essa mulher foi salva, porque não basta receber algo da parte de Deus, não basta receber a palavra, ouvir por esse e sair por esse, irmãos.
É preciso ter transformação. É preciso ter resultados da palavra. Uma palavra que você recebe, mas que você não pratica, que você não vive, não adianta, não vai ter serventia nenhuma. Mas essa mulher colocou em seu coração sair dali para viver uma nova vida diferente, agora honrando o que o Senhor falou na vida dela. Vai em paz. Agora ela ia ter paz. Agora ela ia viver de uma forma que agradava ao Senhor Jesus. Ela ia honrar a Deus agora. Então ela foi salva, foi perdoada para alcançar a salvação. Isso tem que acontecer na minha e na tua vida. Ao ouvirmos a palavra santa do Senhor, deixar nosso coração entender a mensagem, deixar que nosso coração sinta o arrependimento de verdade e que honre a Deus e que reconheça diante de Deus que somos pecadores e que nós precisamos dele para nos perdoar. E assim, nós também vamos ser alcançados, não somente com a transformação do Senhor, mas vamos ser alcançados com a salvação. Que é isso que o Senhor quer em nossas vidas, salvar a toda a alma nessa terra. Mas precisamos dar lugar, precisamos nos colocar aos pés dele para ouvir a sua palavra e depois praticar o que ele fala. Quando ele dispensa essa mulher, ele fala, vai em paz. Se ela voltasse a pecar, ela ia ter paz, irmãos? Não ia. Mas ela não ia praticar, porque ela estava verdadeiramente arrependida ali. E é isso que nós precisamos entender. Não adianta falar que serve a Deus, não adianta falar que ama a Deus se vive no pecado. O pecado faz divisão entre Deus e o homem. A Bíblia é clara, irmãos. Se você está vivendo uma vida de pecados dia após dia, saiba que você não vai alcançar salvação. Para você alcançar salvação, tem que haver renúncia. Tem que haver arrependimento. Aleluia, Jesus. Glória ao teu nome, Senhor. Enquanto não houver arrependimento sincero e verdadeiro, você não vai alcançar salvação. Quando Jesus perdoou a mulher que foi pega no ato de adultério, ele disse para ela, vá e não peques mais. Se pecasse, cai por terra toda a palavra de salvação que o Senhor falou na vida dela, irmãos. O Senhor também perdoou a mulher adúltera. Queriam apedrejar ela. Mas quando o Senhor mandou ela ir, ele disse, vai e não peque mais. Ele liberou uma palavra. É um conselho, porque se pecar de novo, então tudo aquilo ali na vida daquela mulher não passou de uma encenação. Mas quando ela foi e viveu a vida da maneira certa, ela fez valer o encontro que teve com Jesus. E assim é na minha e na tua vida. Que nós possamos ouvir a palavra, entender, obedecer e praticar. Para que nós possamos alcançar a salvação eterna das nossas almas. Porque foi para isso que o Senhor Jesus veio à terra e morreu. Para nos alcançar com salvação. Amém, meus amados irmãos? Vamos orar, que o Senhor abençoe vocês imensamente. Amado Deus e querido, Deus santo, justo e fiel, a Ti, meu Senhor, toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda exaltação, papai querido. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, por ter enviado Teu Filho Jesus na terra para morrer por mim e pela humanidade, Senhor, por cada um de nós. Não somos merecedores, mas a Tua bondade, ela é infinita, ela é imensurável, Deus. Muito obrigado, Jesus, que nós possamos cada dia mais ser gratos a esse grande propósito de salvação que o Senhor, Deus, por teu amor, por tua infinita bondade, fez para que a terra não se perdesse totalmente, meu Senhor. Mas o Senhor fez esse plano de salvação, de redenção, e por isso nós temos a chance, a oportunidade, Senhor, de nos arrepender e tentar fazer o correto diante do Senhor. Assim como o Senhor falou com essa mulher, meu Deus, que ela estava perdoada de todos os seus pecados. Perdoa, Pai, as nossas iniquidades, nossos pecados. Perdoa também, Senhor, a todos nós que estamos aqui nesse momento, Senhor, lutando, Deus, dia após dia, para ficar firmes no Senhor e para Te obedecer e não pecar contra Ti, Senhor. Que nós possamos a cada dia nos afirmar no Senhor. Que nós possamos cada dia nos esconder no Teu esconderijo, Pai. Para que o Senhor possa nos esclarecer, para que o Senhor possa nos alcançar cada dia mais com a Tua palavra, para que venha gerar salvação em nossas vidas, meu Senhor. Que possamos ser cada dia mais firmes no Senhor, fiéis ao Senhor, porque o Senhor nunca deixou de ser fiel a nós, meu Deus. Deus amado, Deus querido, abençoa cada pessoa, meu Deus, que está inscrita nesse canal. Cada um que entrou aqui para assistir esse vídeo, Senhor. Essa palavra aqui, ó Deus, do Teu coração para o coração do Teu povo. Fala mesmo, Senhor, com o Teu povo, porque a gente precisa
cada dia mais entender aquilo que o Senhor tem para nossas vidas. Precisamos entender os teus propósitos, meu Senhor. Que possamos nos arrepender, que possamos pedir perdão, que possamos nos derramar na tua presença em espírito e em verdade, para que assim o Senhor nos salve, para que o Senhor nos perdoe, Senhor. Continua abençoando a minha vida, esse canal, Senhor, colocando sempre uma palavra, Deus, que o teu povo precisa ouvir, para que sejam transformados pela tua palavra. Em nome de Jesus, Senhor, sê conosco, abençoa o nosso resto de dia, abençoa a nossa noite, e tudo aquilo que formos fazer seja para a honra e glória do teu nome, Senhor. Abençoa com paz, saúde, transformação, libertação, ó Deus, com portas abertas diante do teu povo, em nome de Jesus, Senhor. Que cada um fique em paz e que fique na dispensação do teu Espírito Santo, meu Senhor. Fica conosco, em nome de Jesus, que viverá para sempre. Amém. A paz do Senhor, meus amados irmãos, que o Senhor abençoe vocês imensamente. Até o próximo vídeo.